A Casa do Dragão já é melhor que Game of Thrones? Calma, a gente vai responder essa pergunta aqui ao longo do episódio do Odeio Cinema, que é o podcast do Adoro Cinema. Tá começando aqui mais um episódio que a gente vai falar muito aqui sobre esse retorno da série que chega agora dia 16 de junho na Max pra gente poder assistir. E pra isso, eu tenho duas pessoas aqui especialistas no assunto pra gente poder discutir teorias, falar se é melhor ou não é que Game of Thrones. Então vamos começar aqui com ele que tá do meu lado, Bruno Botelho, mais uma vez. Oi, Amanda. Prazer estar de volta aqui novamente. Muito obrigada pela presença. Vamos bater bastante papo aqui. Você está ansioso pro retorno? Já gostei muito da primeira e tô com expectativas ainda mais altas pra segunda. Maravilhoso. E do lado do Bruno temos ela, Mikan, especialista no universo Game of Thrones. Todo mundo fica ansioso pra ver os vídeos dela depois que acaba cada episódio. A cada episódio é uma ansiedade pra ver o que a Mikan vai falar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oiê, obrigada pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui, ainda mais pra falar dessa série que eu amo tanto, desse universo todo que eu amo tanto. Sempre, pode me chamar sempre que eu adoro. Muito obrigada. E a gente queria já começar com o pé na porta aqui com Jacaerys aqui, que é, de que time vocês estão? Dos pretos ou dos verdes? Alicent ou Rhaenyra? Ó, a minha roupa já dá um spoiler dos pretos aqui. Não, mas brincadeira. Eu não sei qual é a opinião da Mikan, mas eu sou daqueles que eu quero ver o circo pegar fogo. Sim, total. Eu tô do lado da treta, eu falo. Eu nunca falo que eu tô de um lado específico, porque, pra dizer a verdade, assim, por mais que eu goste mais... Pra dizer a verdade, por mais que eu goste de um personagem ou de outro, de um jeito maior, assim, os lados mesmo, pra mim, tanto faz. Eu quero ver uma coisa louca acontecer. Eu quero ver guerra, quero ver treta, porque pra mim é o mais interessante, assim, sabe? Pra mim, desculpa, Amanda, mas o tanto... Quanto mais personagens morrerem, pra mim, Meu Deus. Isso é polêmico, mas pra mim é mais interessante, entendeu? Igual Game of Thrones, que a gente era surpreendido a cada instante com uma morte chocante de um personagem querido. Eu acho que isso que é legal na série, né? De você... É a surpresa que eles sempre trazem, Exatamente. né? Tipo, você nunca tem certeza do que vai acontecer no minuto Eu acho seguinte. que, de certa forma, não sei se vocês concordam, mas A Casa do Dragão, acho que tá mais próximo da gente torcer mais pra Rhaenyra do que pra Alicent. Sim, eu acho que a história pende mais pro lado dos pretos, com certeza, Sim, assim. sim. E ainda que no livro, ainda mais forte, assim, pro lado dos pretos, eu acho que a série tentou dar uma cara mais simpática pro lado dos verdes. Eles tentaram, assim, fazer bem mais do que no livro, só que mesmo assim, eu acho que ainda a história como um todo pende mais pro lado da Rhaenyra, né? Sim. E é engraçado porque são pessoas cometendo atrocidades dos dois lados, né? Sim. Então é meio que... Ninguém é bom ali, né? Exatamente. A gente só tenta torcer pro menos pior. Tipo isso. É muito isso. Pra mim, não tem um lado que tá 100% certo em tudo, porque é isso. Tem problemas dos dois lados ali. E pra mim é o mais interessante. Eu não acho que ter problemas dos dois lados seja algo ruim. Eu acho que, inclusive, torna a série melhor, porque torna tudo mais interessante. Se fosse só, um lado é perfeito, nunca errou, e o outro é o lado, sei lá, vilã malvada que está tentando derrubar tudo, Sem graça nenhuma. sem né? graça. É que eu acho que é o que mais aproxima da realidade, né? Porque na realidade, no mundo real, ninguém é 100% bom e ninguém é Sim. 100% ruim. Então, eu acho que é essa humanização que traz ali pra série, de você poder ver os dois lados neles, assim. E aí, a divulgação dessa segunda temporada tá muito pautada nessa questão dos pretos e dos verdes, coisa que não teve tanto na primeira, né? Na primeira era uma coisa de, olha só, temos aqui, tá? E agora é tipo, que lado que você tá, literalmente. Sim. E vocês poderiam explicar, mais ou menos, pro público quem são os pretos e quem são os verdes, que a gente tanto tá vendo na divulgação? Quer que eu explique? Por favor. Então, o lado dos pretos é o lado que apoia o lado da Rhaenyra Targaryen. E o lado dos verdes é o lado que apoia o Aegon Targaryen. Mas isso meio que não quer dizer nada pra quem não assistiu, né? Basicamente, tem esse rei, chamado Viserys, que na primeira temporada, ele tinha só uma filha mulher, e é muito importante essa questão da sucessão ser um menino e tudo mais, e ele não tinha filhos homens, ele acabou nomeando a filha mulher como herdeira, só que aí depois ele se casou de novo e teve filhos homens. E aí toda a treta é, olha só, ele declarou essa mulher como herdeira, mas, tradicionalmente, um homem herdaria. E aí, quem vai ser o rei depois que esse cara morrer? E ele continuou mantendo que a mulher ia ser herdeira, no caso, a princesa Rhaenyra, mas quando ele morreu, rolou um golpinho ali, né? E colocaram o filho homem, o Aegon, no trono. E aí tem pessoas que apoiam que o Aegon seja rei mesmo, e tem gente que apoia que a Rhaenyra seja rainha. E esses dois lados têm uma inimizade muito grande, e é isso que a gente viu surgir na primeira temporada, e na segunda se intensifica, né? Sim, total. E assim, no final,
é uma coisa assim, agora, se já eram inimigos, Não tem o que fazer não mais. tem mais o que fazer, né? É. O final da primeira temporada deixa um gancho, assim. Não tem mais volta, né? Mas me falaram, não sei se eu tô certa, que no livro tem uma questão que é diferente, que elas não são amigas, né? A Alicent e a Rhaenyra. É isso mesmo, né? Isso, assim, não é mencionado que elas são amigas e elas não são nem da mesma idade no livro. Isso é uma mudança que a série fez e eu acho que é uma mudança boa, na verdade. Sim. Que eu acho que deixa muito mais intenso, né, o conflito, elas tendo sido amigas antes. Eu acho que é muito mais interessante. A gente começa a série assim, né? Vendo ela como amigas pra no final já tá aquela ruptura total e agora vem guerra e ferrou Eu acho tudo, mega legal que elas são amigas, inclusive. Sim. Eu acho uma coisa interessante. Até isso é citado, inclusive, no trailer agora, né? Que, a gente tem um problema porque a Alicent ama o nosso inimigo. Alguma coisa assim que eles falam. Uhum. Porque elas têm A Alicent parece que tem um carinho ali pela Rhaenyra, Tem, né? com certeza. Uhum. As Eu duas, acho né? que elas nutrem ali uma coisa do passado, né? E é isso, eu acho muito mais interessante. Por isso até que eu falo que no livro tem essa coisa de, elas são inimigas e pronto. Então, não tem essa coisa de fazer simpatizar com a Alicent que a série traz mais, sabe? Eu acho que a série conseguiu transformar a Alicent em uma personagem mais interessante. Eu não acho ela de todo ruim, gente. Sério, não me matem. Mas assim, eu acho que ela tem várias questões ali dentro dela, entendeu? Assim, tanto de família, influências familiares, aquele pai dela, que tipo... Acho que tem várias coisas que fizeram ela se tornar quem... Pelo menos na série, né? Que fizeram ela se tornar quem ela se tornou ali. E claro, eu sou time dos pretos, tá? Pra ninguém me perguntou, mas já dizer. Mas assim, eu vejo ela... O que mais me irrita ali, dos verdes, não é... A Alicent, pra mim, é menos pior. São os filhos dela, cara. Sim. É porque eles são muito... Eles já nascem nesse lugar. Porque a Alicent, de certa forma, como você mencionou, o pai dela que empurrou ela pro Viserys, vai lá pra gente conseguir o nosso lugarzinho aqui no reino, tudo. Plantou ela É um lá, pai né? abusivo, Então né? a gente tem, Sim. e vem essa história da amizade das duas também antes disso. Então a gente vê uma construção que é muito mais amigável a ela, igual a Mikan comentou. E os filhos dela, eles já nascem meio que ali nesse mundo inserido, assim, já como uns mimados, sabe? Que... Já são uns bichinhos, Então a gente já meio que odeia eles, assim, Eles já de são certa forma, vilõezinhos, né? Sim, e é aquela coisa, né? A gente vê ao longo da primeira temporada tudo de errado que eles fazem ser acobertado, né? Sim. Ao mesmo tempo, eles também, né, sofrem com os pais, que eles querem atenção, mas os pais também não dão muito, né? E é aquela coisa, eles... eu acho meio parecido com o Joffrey nesse sentido, né? Bastante. Que o Joffrey em Game of Thrones, ele era um vilão, com certeza, ele era uma pessoa horrível, mas um personagem interessantíssimo, Sim. né? E eu gosto muito desse tipo de coisa, que as pessoas, como pessoas, eles são horríveis, mas eles não são pessoas, eles são personagens, então eu adoro assistir, né? Eu adoro. E o Joffrey era muito isso, ele era um cara, assim, horrível, ele era uma pessoa terrível, só que, assim, ele também, como personagem, ele era alguém que queria a atenção dos pais, ele queria amor e não tinha, né? E eu sinto que, pelo menos o Aegon, né, do House of the Dragon, ele vai um pouco nessa toada. Ele é um personagem que sempre quer a atenção ali dos pais, a mãe dá uma bronca nele, né, que ele acabou de cometer uma atrocidade, ela vai e dá uma bronca nele, e aí ele, mas você me ama? Aí ela... Seu idiota, sabe? E a pergunta que não quer calar é... Foi sem querer ou não foi sem querer? No final. O do Aemond lá com o dragão? Então, né? Pra mim é meio que sem querer, querendo, assim. Sabe? Eu acho que é isso também. É uma impulsividade que ele não pensou muito nas consequências, sabe? Ele falou, ele não tinha noção que ele não ia ter o controle do que aquele dragão ia Sim. fazer. Acho que no fundo ele queria que aquilo acontecesse. Mas ele tava meio que, vou dar uma brincada aqui com ele, sabe? Só que ele tava simplesmente com um dragão, sabe? E aí ele achou que o dragão estava ao controle. Que ele tava dele. controlando aquilo. Exatamente, Sim. tudo acaba meio que saindo do controle. Quando a gente tá falando de dragão, né? Simplesmente, nossa, que feridinha. né? Ainda mais um dragão daquele tamanho, né? Exatamente. Que a Veigar é o maior dragão que tem, né? Então, e o outro dragãozinho, coitado do Erox lá, eu brinco que parecia um pombo. barquinho de pescador do lado de um transatlântico, Sim. sabe? Até aquela cena super bonita, toda essa construção que é na tempestade vindo, aí tem uma hora que meio que encobre, né, um com o outro, assim, você vê a Nossa, sim. dimensão de tamanho que é aquela brincadeira que fugiu do controle, né, e perdeu. Total. Antes da gente continuar falando de Casa do Dragão, vamos voltar um pouco aqui pras origens de Game of Thrones ali. Porque eu quero saber de vocês dois, quando foi que vocês começaram a se interessar pelo universo de Game of Thrones? Tipo, da onde surgiu essa paixão? Porque já faz muito tempo que esse universo está entre nós.
Mika, você se lembra quando foi? E o que foi que te deu essa... Olha, foi spoiler, viu? Foi spoiler? Foi spoiler que me fez querer conhecer essa história. Porque, assim, eu já tinha visto... Eu participava de alguns blogs e tudo. Isso, imagina, eu tava na faculdade, era bem novinha. E aí, tava numa lista de e-mails lá. E aí, alguém comentou... Tava passando Game of Thrones, a primeira temporada. E eu nunca tinha assistido, eu não tava muito ligada, nem nada. Mas aí, alguém comentou algo... Pois é, né? Mas isso aqui não vai fazer o Ned Stark voltar. Eu só queria meu Ned Stark de volta. Alguma coisa assim, sabe? E aí, eu vi que isso gerou uma... treta absurda nos e-mails. Alguém reclamando, que spoiler é esse? Que absurdo, como assim? O protagonista morre. Então, assim, eu já meio que sabia que o Ned Stark morria, mas eu não conhecia a história e eu também não fui atrás. Mas aí depois eu vi um amigo tweetando assim, poxa, eu tô pensando em ler as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu achei o nome muito bom dos livros. Nossa, que nome interessante. Eu fui pesquisar. São os livros que inspiraram Game of Thrones. Quer saber? Vou pegar o primeiro livro pra Dá uma conhecer. chance. Aí eu peguei o primeiro livro. E eu me apaixonei, assim, eu virava à noite lendo, eu lia no ônibus pro trabalho, nossa, eu matei o livro em pouquíssimo tempo, assim. E aí rolou a primeira, já tinha passado a primeira temporada, logo depois do livro eu peguei pra assistir, amei também a primeira temporada. E aí, então não, calma, eu vou pegar os outros livros. Na época nem tinha todos os livros em português aqui no Brasil ainda. Tava pra lançar, ou tinha acabado de lançar o terceiro. Ainda iam traduzir o quarto e o quinto. Estavam fazendo aos poucos. Sim, porque realmente, né, demora, né, pra traduzir tudo, lançar tudo. E aí eu peguei, quer saber, vai em inglês mesmo. Eu peguei o box em inglês e li até o quarto livro e tinha acabado de lançar o quinto livro. Aí eu pedi de aniversário na empresa, fizeram a vaquinha de presente de aniversário da empresa. Bonitinho. O meu presente foi o quinto livro. Então, naquele ano de 2011, eu li todos os livros disponíveis, assim, das crônicas. E eu fiquei bitolada, assim, nesse universo. Nunca parei, sabe? Eu ficava louca lendo wiki, lendo fóruns de fãs. Eu vi que tinha muitas teorias. Eu comecei a engajar com essas teorias e entender mais sobre elas. E até que eu na época, né, eu entrei no Omelete um pouco depois. E aí eu comecei a participar de alguns vídeos de Game of Thrones lá. E lá eu conheci a Carol Boneira, que é outra criadora de conteúdo, e a gente começou, depois que eu já tinha saído do Omelete, mais de ano depois que eu tinha saído, a gente começou a fazer vídeos juntas de teorias, falando, né, de todo esse universo que eu amo tanto. E aí foi isso. Desde então, meu canal do YouTube ficou muito atrelado ao Game of Thrones, né? Sim. Mas tudo começou como uma paixão e não como um trabalho, né? Total, Começou é uma ali. coisa que eu amo muito, assim, é um universo que eu adoro. Você conseguiu decorar o nome de todo mundo? Porque pra mim é o mais difícil. Nossa, pra mim também. Olha, sim. Não, tudo bem, eu acho que sim mesmo, porque é muito tempo já sim. dentro disso, né? Não, e também porque é isso, é uma coisa que eu convivi muito, né? E falei muito a respeito e tal. Então, assim, o nome dos personagens é tranquilo. É lógico que, assim, tem alguns personagens que são personagens de fundo, assim, que às vezes tem uma fala ou outra que eu não lembro imediatamente. Então, por exemplo, eu tava fazendo uma análise de trailer, aí apareceu um personagem, putz, quem era esse mesmo? E até meu público é muito ligeiro, assim, esse é o Jasper Wilde, sabe? Que Já, tô é um ligada. personagem específico ali, se eu não me engano, ele é mestre das leis no Pequeno Conselho. E assim, é um personagem que tinha aparecido assim no final da primeira temporada, um pouco mais. Aí eu não ia lembrar necessariamente o nome dele, assim, de cabeça, mas a maioria eu lembro, sim. Nossa, Acho que isso é genial. Até por você ter lido os livros também, acho que você tem um contato muito mais profundo ainda do que, por Fixa exemplo, muito quem só mais. assiste a série igual a gente, que a gente Uhum. acompanha naqueles episódios específicos. O livro você fica, sei lá, 500, 700 páginas lendo aqueles mesmos personagens e você acaba decorando, né? Com certeza. E assim, querendo ou não, House of the Dragon tem menos personagens do que Game of Thrones. Game of Thrones era muito mais personagem. Pra mim, Casa do Dragão me ganhou no coração muito por isso, assim, que é uma Sim. coisa muito mais nichada, né? É mais contido, né? Sim, total. Nossa, com certeza. Então é bem mais tranquilo de lembrar qual é esse personagem, quais as relações entre os personagens. É tudo, quase tudo, né? Dentro da mesma família, né? É a família e os agregados e adjacentes, assim, Sim. né? E Então é bem literalmente mais a mesma tranquilo. família, porque, né, o irmão casa com a irmã, então nem sai dali daqui, tipo, é uma loucura Sim, isso. com certeza. Você lembra, Bruno, quando você começou a se apaixonar por Game of Thrones? Eu lembro, inclusive, a Mikan tem um papel importante nisso, Eita! porque Que mais legal. recentemente, nas últimas temporadas de Game of Thrones, eu acompanhava muito seus vídeos. Ai, que legal. Eu sempre achei seus conteúdos incríveis, então Obrigada. você foi importante principalmente nesses lados que eu ainda não li os livros, né? Então você foi importante principalmente para eu saber mais desse lado da literatura de As Crônicas de
de Gelo e Fogo, né? Porque era algo que eu não conhecia. Mas eu comecei, a minha relação foi um pouco conflituosa no começo. Porque igual a Mikan, foi também lá em 2011, né? Que começou a primeira temporada. Isso. Aí eu fui assistir o primeiro episódio na época. Era bem mais novo também. Eu lembro que eu não gostei. Eu achei muito ruim, assim. E Sério? eu comparava muito na minha cabeça aquela coisa de jovem, assim, que fica comparando tudo com O Senhor dos Anéis. Ah, Eu sim. já adorava O Senhor dos Anéis, os filmes, né? Eu comparei uma comparação que não tem tanto a ver, assim, hoje olhando assim pra trás. Mas eu não gostava. Aí na quinta temporada, mais ou menos, aquelas clássicas maratonas da HBO de episódios que eles faziam, eu assisti com meu pai uma dessas maratonas e a gente viu praticamente todas as temporadas que eles passaram. E Nossa, eu me você pegou apaixonei. só o creme, né? Então. As 4 primeiras, Exatamente. assim, E maravilhosas. aí quando eu vi, assim, um episódio atrás do outro, que eles passavam o dia inteiro, assim, vários dias, né? Era, se eu não me engano, um feriado. E aí Tipo eu assisti... carnaval. E igual a Mikan falou, era no auge ali do Game of Thrones, então eu me apaixonei. E aí eu comecei a meio que acompanhar desde então, cada temporada, né? Junto Com quando as tava saindo. lives da Mikan. Com as lives da Mikan ajudando também a entender melhor Sim. esse universo e tudo. E vocês têm um personagem favorito de Game of Thrones? Que marcou, assim, que até hoje vocês pensam nele? Jon Snow, mentira. Mas eu... No começo, a gente gostava dele. Não, era- eu acho um personagem interessante Ele em é. vários Jon pontos. Snow, é. eu gosto. Tem um meme que eu odeio o Jon Snow, mas é mentira, eu gosto dele. Eu gosto do Jon Snow. Nossa, personagem favorito? Eu tenho acho a Arya. que- Pra mim, a Arya é a minha favorita. É Acho que ela muito teve um legal. crescimento Adoro a muito legal de ser visto na série, E assim. pra mim é a personagem que termina melhor. Sim, Conclui ela- melhor seu arco. Ela ao tem longo um da arco série. muito legal de acompanhar. E eu gosto muito a atriz, assim. Tipo, você vê a atriz também. O crescimento dela como atriz também é muito bacana Ah, de ele é ver. muito legal, sim. Então, pra mim, a Arya é a minha favorita, assim. Mas por vários motivos, não só pelo personagem. Ah, eu acho que se eu tivesse que ir num clichê mesmo, eu diria a Daenerys. Que eu sempre fui apaixonado por ela, desde o começo. Mas eu fiquei muito frustrado com a conclusão dela, assim, de certa É, forma. sim. Então... Ah, mas ela não tem culpa. exatamente. Mas é exato. uma personagem que eu acho riquíssima desde o começo da Sim. série, assim. Ela é uma Eles- personagem muito legal. E ela vai crescendo muito ali até tudo bem. A gente pode ter ficado frustrado ali, mas ela, eu acho que do começo ao fim é uma personagem incrível, assim. Sim, com certeza. Eu acho que meu personagem favorito é o Jaime. Mas é muito também por influência dos livros, assim. Na série, eu acho que ele dá uma decaída master no final, assim, Sim, também. ele vira quase um vilão de novela, né? E assim, meio caricato, assim, meio sem propósito. Ele fica só de capachão, assim, dos outros. Mas ele é um personagem que eu gosto muito porque eu acho que ele tem um desenvolvimento muito bacana. Que a série, ela não chegou a concluir, assim, de um jeito bacana. Mas eu gosto muito de até onde eles foram, o que foi feito com ele, assim. Ele é esse personagem que começa... um idiota, sabe? Você odeia ele em geral, né? Porque, pô, ele tá lá, né? Jogando criança da janela, batendo no mocinho, né? No mocinho da temporada, que é o Ned Stark. Tá, assim, ele tá traindo o rei, que é amigo do protagonista, né? Da primeira temporada. Então, assim, ele é um grande babaca no começo, assim. Você fica, nossa, que idiota esse cara, não sei o quê. Só que depois você vai conhecendo mais da história dele, do que ele fez, por que ele fez. E ele continua sendo um babaca. Sim. Isso não faz ele ser uma pessoa legal, assim, do nada. Mas ele se torna um personagem muito mais complexo e muito mais interessante, assim. Então eu gosto muito do Jaime. Mas, assim, eu gosto muito de vários personagens. Eu acho que uma das coisas mais bacanas desse universo é que os personagens são muito interessantes. Eles são Muito. extremamente interessantes. Todos eles. Então, Complexos, né? total. Então, assim, se você me perguntar, tipo, qualquer personagem, por que você gosta dele? A maioria eu vou dizer, eu gosto por motivo XYZ. Não, e sempre sabe? por um motivo que tá dentro do bom e sempre o outro motivo que tá dentro do ruim, né? Porque eles Com são, certeza. eles são todos muito completos, né? Os personagens. É interessante de O que perceber você isso. falou do Jaime é interessante, que eu acho que serve pra todos os Lannister, de certa forma. Porque são personagens que a gente começa odiando muito. E por mais que a gente odeie, de certa forma, até o final, eles acabam se tornando muito queridos, porque o Tyrion mesmo, ou a Cersei, pra mim, é uma das personagens mais incríveis Ela da é série. uma das top 5 pra mim. Maravilhosa. E por mais que ela seja cruel, igual a gente falou, é um universo de muitas atrocidades, né? Sim. Então, mas eu acho que não se trata de uma questão moral necessariamente. Exato. Porque se trata de personagens bem desenvolvidos, sendo vilões, sendo bons ou maus, eu acho que não entra Eu na acho questão que, muito, acho que não tem que entrar julgamento moral mesmo, Sim, porque se entrar isso, ninguém é legal, a gente não pode gostar de ninguém mesmo como personagem. Eu acho que tem que levar em conta, ok, dentro desse universo, eu gosto de como esse personagem se apresenta, eu acho ele interessante de acompanhar e eu gosto muito de acompanhar ele. Pra mim, esse é meu critério, É o sabe? mesmo pra mim também.
E a gente que trabalha com isso, né? A gente trabalha com entretenimento e cultura pop. O nosso hobby acaba, às vezes, sendo misturado com o nosso trabalho, né? E você falou assim, você começou amando muito Game of Thrones porque você começou lendo no seu tempo livre, né? Queria saber como que você lida com essa pressão de fazer conteúdos de Game of Thrones, do universo, né? Hoje em dia, se você já teve algum momento que, tipo, você tava assim, não vou fazer mais, não por não gostar mais do universo, mas pela pressão do público mesmo. Porque a gente, às vezes, sente isso, né? Sim, sente mesmo. Eu acho que no fim das temporadas, assim, principalmente no fim da temporada de 2019, que foi a temporada final de Game of Thrones, e também no final da temporada de House of the Dragon, em 2022, eu senti, assim, uma estafa do assunto. Mas, assim, não porque eu tinha deixado de amar esse universo, nem nada, mas sim porque é complicado, né, você falar desse assunto e as pessoas, assim, você também é um fã, você tá falando como fã, mas você também tem uma obrigação ali de abordar aquilo como um jornalista, sabe? Sim, então, assim, é uma mistura, né? Você tá lá trabalhando, né? Só que ao mesmo tempo, quando você vai colocar suas opiniões, você também coloca coisas do seu coração ali. E é muito complicado lidar com como o público aborda isso, sabe? Como o público lida com isso. É cansativo, às vezes, ter que ficar se explicando muito, sabe? Que nem isso que a gente falou da avaliação moral dos personagens. Você vai falar, por exemplo, eu adoro tal personagem, aí alguém vai falar, nossa, mas então você defende que joguem crianças da janela? Um universo de fantasia. Você é a favor do incesto? Você é a favor de não sei o quê? Você fica, não, eu só gosto de um personagem que não existe, né? E é o tipo de coisa que é meio que o tempo todo. Então, dependendo da... É o tipo de coisa que é meio que o tempo todo. Então, dependendo da posição que você for dar, assim, sobre um episódio, vira que você é determinada coisa, que você, como pessoa, endossa determinado tipo de atitude. Coisa da vida real, né? É tipo bater em vilã de novela, sabe? Que as pessoas vão na rua e batem na atriz. É meio que isso, as pessoas não desassociam um pouco a série da realidade. Então, às vezes isso cansa um pouco. Então, eu senti muito esse cansaço no final de Game of Thrones e também no final da temporada de House of the Dragon. Eu fiquei um tempinho sem fazer nada. Mas aí depois eu voltei porque não tem como. Eu gosto muito de falar a respeito disso, Sim, sabe? Hoje em dia você conseguiu achar um equilíbrio de você falar porque você gosta também, né? Sim, com certeza. Eu acho que não teve nenhum momento que eu me forcei a falar sobre. Legal. Porque... é uma coisa que eu amo. Eu sempre vou ter uma opinião sobre esse assunto, porque é uma coisa muito querida pra mim, sabe? Então, o máximo que vai acontecer é eu ter uma opinião e ficar quieta, porque eu tô cansada de botar na rua essa opinião. Mas se alguém me perguntar no privado, eu vou falar um monte. Sim, tipo, com a galera você vai falar, né? Tudo bem. Sim, total. É bem isso mesmo. Você já sentiu esse cansaço, Bruno? Então, o que eu cobri muito foi a primeira temporada da Casa do Dragão, né? Escrevendo pro site da Adoro Cinema. E dá um cansaço sempre de você escrever muito sobre aquilo, muitas teorias, muita coisa que a gente foi falando. Mas eu acho que como eu não tenho uma relação mais com a série em si do que com os livros, acho que eu consigo desvencilhar um pouco melhor isso. Sim. Mas uma coisa que eu ia falar até desse debate moral, dessa discussão que entra, eu acho que a Casa do Dragão, ela acaba favorecendo mais ainda esse julgamento moral, esse debate, no sentido de que essa divisão entre pretos e verdes acaba meio que levando as pessoas a falarem, não, mas eu prefiro esse daqui porque ele é bonzinho, de certa forma. Ou aquele ali cometeu esse crime tal. E aí fica, igual a gente falou, são todos personagens horríveis, de certa forma, e aí, só que a própria trama da Casa do Dragão acaba favorecendo isso, de certa forma, né? Sim. Essa discussão um pouco mais acalorada, assim, né, das pessoas. A discussão é muito acalorada. O que é um pouco insano, né? As pessoas querem realmente defender aquilo que elas acreditam. Não, eu sou aqui a Rhaenyra até o final, por isso, isso. Eu acho que na divulgação eles estão também, como que fala, incentivando muito isso, de ter time, de ter uma coisa. Pensando, assim, na perspectiva de marketing, isso é genial. Na perspectiva de eu como pessoa ou eu como criadora de conteúdo, eu abomino. É tipo jornalista muito, de esporte falar qual que é o time que ele torce. É meio que isso. Imagina assim, se você como jornalista de esporte fosse assim, chegar... Não, aí agora vamos brigar aqui nos comentários. Você defende o Flamengo ou o Fluminense? Ia sair crimes de guerra ali no meio, sabe? Só que foi criado esse fla-flu de verdes e pretos, e aí isso... numa perspectiva de marketing é maravilhoso, porque você vai gerar um engajamento absurdo. Só que o problema é como vai ser esse engajamento.
Você tem sentido que tem sido diferente? Ainda não. Eu sinto que assim, as pessoas estão discutindo intensamente, mas eu propositalmente eu tô me botando um pouco pra fora dessa discussão. Eu não tô pesquisando coisa de fandom, não tô olhando porque eu sei que eu vou passar um pouco de raiva. Porque as pessoas as pessoas vão ficar fazendo lista de crimes que o outro lado cometeu, sabe? Quem cometeu mais aqui. E aí acusar o outro lado de defender crimes, o que não é. Você tá falando de uma série que não existe. As pessoas estão ali falando de lados que elas gostam de ver e que gostariam de que ficasse no final, Sim. né? Mas eu acho tudo que... no campo da ilusão, vamos lembrar. Mas eu acho que a discussão briga de fandom é uma coisa que pode ter uma escala grande, sabe? Pode ser uma coisa que vira algo sério. Então, eu acho que não vai acontecer, espero que não, mas eu tenho um pouco de receio quando uma coisa fica muito polarizada, assim, sabe? E agora você já anunciou que você vai ter uma nova cobertura esse ano com o Michel, que inclusive já esteve aqui com a gente. Beijo, Michel. Beijo, Michel. E você tá preparada, então, pra encarar essa nova cobertura. Sim. Porque agora vai vir de novo todo domingo. Pois é. Tem como que é o preparo pra todo domingo tá lá falando? Nossa, então, na verdade, eu vou fazer muita coisa. Nossa, já tô além exausta. disso, né? Além disso. Já tô exausta. Porque assim, vai ter todo domingo a live com o Michel, que a gente vai fazer, tipo, o plantão do dragão, que a gente falou, que é bem bacana. Vai ser bem assim, logo após o episódio, a gente vai fazer nossas primeiras impressões. Então, assim, já discutir logo de cara como fã mesmo, sabe? Uma coisa bem assim, gostei que esse personagem fez isso, gostei que esse personagem fez aquilo. Não vai aprofundar muito. No calor do momento mesmo. Calor do momento, total. Eu só não digo que é um react, porque não é durante o episódio. Vai ser logo depois, mas é quase como se fosse, né, um react. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, eu vou fazer uma live de análise, que eu brinco que é a live chata. Que não é chata, assim, eu gosto, mas eu sei que tem gente que não curte tanto uma coisa tão aprofundada. Que aí eu vou pegar e vou falar, não, porque o escudo dessa casa aqui tem as cores não sei o que lá. Ah, tá, então detalhes. É da família tal. Que eu gosto muito de pegar esses detalhes porque eu sou maluca. Eu gosto muito de fazer isso. E aí vai ser uma live que vai ter de 1 a 2 horas de duração, que é realmente pra parar e olhar o episódio, tudo ou quase tudo que ele tem a oferecer pra gente. Porque eles colocam muita coisinha, eles são muito bons nisso, sabe? Eles colocam muitos detalhes que com isso já dá pra você saber certinho, mesmo se eles não falarem, dá pra você sacar, tá, quem são as famílias envolvidas aqui, o que eles vão fazer no próximo episódio. E também, aí, durante a semana, eu vou fazer um vídeo aprofundado, discutindo algum dos temas do episódio. Então, sei lá, na temporada passada, teve, por exemplo, História da Casa Strong. Quando eu tava fazendo junto com a Carol Moreira, a gente fez juntas. Tipo, História da Casa Strong. Então, teve uma abertura nova, tudo sobre a abertura nova, sabe? Então, toda semana eu vou fazer algum tema que tá na boca do povo, assim. E acho que vai ser bem cansativo, mas eu tô super animada. É o que veio na minha cabeça. Depois você não sabe por que no final você fica estafada. Por que será, né? Por que será? Que no final você fica cansada. Você é daquelas que fica decepcionada quando não é igual o livro? Tipo, poxa... Depende. Por exemplo, o negócio da Você amizade... sabe exaltar. A amizade da Alicent e da Rhaenyra, eu amei. E é diferente do livro. E eu acho que muitas das mudanças que eles fizeram em relação ao livro nessa temporada foram bem bacanas, na primeira, né? Porque o Fogo e Sangue, ele é um livro que ele é um pouco diferente. Ele é meio... como se fosse um livro de história, sabe? Sim. Então... não teria como adaptar do jeito que é, porque não tem como. Ele vai narrando várias versões do mesmo fato, sabe? Então nem teria como ser igual. Mas eu acho que eles fizeram de um jeito que muda algumas coisas, mas mesmo as coisas que são iguais ao livro, eles escolhem meio que um meio termo entre as versões. Isso é muito bacana. Isso é legal. Casar dos dois lados. Então, assim, eu acho muito, muito legais essas adaptações. A única coisa que eu não gostei, pra ser bem sincera, foi o negócio da adaga, que aparece em Game of Thrones. Ah, sim. Eu acho meio nada a ver. Desculpa. Não, tudo bem, não tem problema, só pra mostrar. Não, mas em Game of Thrones é ótimo, que legal que ela tá lá. Só que eu não gostei que eles tentaram meio que fazer tipo um retcon. Um easter egg. Essa adaga é muito mais importante do que a gente imaginava. E muito mais antiga, Eu acho meio paia isso, sabe? Querer forçar um ponto, né? Tem daquela coisa de casar muito com Game of Thrones e pegar um pouco do sucesso pra tentar,
isso daqui que você tá vendo tem ligação com aquela série lá que todo mundo amava, você lembra? Até o começo do Casa do Dragão começa falando da Daenerys também, pra todo mundo ter uma noção. Mas né? aí eu acho que tudo bem, porque aí faz realmente... sentido, né? Nossa, Casa Targaryen, mas então eles são, sei lá, os tios da Daenerys? Não, Sim. é 172 anos antes, né? Então, assim, eu acho que isso tudo bem, mas o negócio da adaga ficar forçando, demais, assim, eu fiquei, Precisava, né? calma lá, né? Também. Sim. Eu acho legal que Casa do Dragão, ao mesmo tempo, quem não viu Game of Thrones consegue assistir. Sim, com E certeza. eu acho isso muito legal de Casa do Dragão, porque por mais que tenha essas questões aí que os universos conversam muito entre si, e se você viu Game of Thrones, a experiência é muito mais rica, eu acho que é uma série totalmente independente. Com certeza, com certeza. Né? Acho que um exemplo muito bacana é a minha produtora, a Bia, que ela trabalha comigo já desde o final do meio ali da temporada 1 de House of the Dragon, mas ela nunca tinha assistido a série e nunca tinha visto Game of Thrones também. Então, assim, ela era totalmente alheia a esse universo. Ela sabia, assim, bem geral, as casas, Casa Stark, Daenerys Targaryen, sabe? Ela sabia, mas ela não se envolvia. Uhum. E aí eu falei, tá, mas pra segunda temporada você vai ter que assistir. Assim, eu preciso que você saiba do que eu estou falando. Aham. Então ela pegou pra assistir A Casa do Dragão, não viu nada de Game of Thrones. E aí ela viu a primeira temporada e ela achou que ela ia ver assim, sabe? Pro trabalho, né? Aí ela ficou maluca, começou a devorar a temporada, assim. E ela não viu Game of Thrones ainda e ela curte muito a série, sabe? Sim. Então acho que é um exemplo bem concreto de como realmente você não precisa ter visto GOT pra curtir House of the Dragon. É bem legal isso. Isso é Que eu acho que o grande acerto da Casa do Dragão de pegar pessoas é porque é algo que todo mundo gosta e que tava em Game of Thrones muito fortemente, mas aqui volta até pra quem não assistiu nada ou não leu nada, que é o barraco, né? Uhum. Todo mundo adora Fofoca, um barraco. É, exatamente. Sim. Casos de família. E aqui é focado nos Targaryen totalmente. Então Sim. isso pega Não, o muitas lance pessoas, de ser né? focado numa família já deixa a série mais fácil, né? Mais palpável também. Sim. Porque eu demorei muito pra começar Game of Thrones. Porque eu achava muito difícil. Eu falava assim, gente, é muito difícil pra mim. Eu não vou conseguir entender. E aí que meu irmão falou assim, não, meu irmão já tinha visto um monte de temporada. Ele falou, eu revejo com você. E aí eu vi com meu irmão, porque assim, ele me ensinava. E aí, Casa do Dragão é legal porque eu vejo sozinha. Tipo, eu entendo muito bem, porque são duas famílias, basicamente, né? Então é mais simples para as pessoas entenderem. Com certeza. E aí agora a gente vai entrar nesse papo de Casa do Dragão, vamos falar bastante da segunda temporada. Ei! Porque eu queria. Mas antes da gente começar a falar, eu queria saber: o final de Game of Thrones decepcionou vocês e deixou vocês sem vontade de ver Casa do Dragão? A polêmica aí. Sim e não. Sim e não. Quer responder primeiro, Bruno? Então, eu gostaria de fazer uma defesa aqui ao final de Game of Thrones. Eu não odeio tanto, tá? Só deixa eu. Choquei. Eu odeio, mas eu gostaria de falar o seguinte, porque ela não me fez. Esse final não me fez me afastar de Casa do Dragão, porque eu sabia que ia ser algo mais diferente e confiava no que eles iam trazer dessa história. Até, porque acho que eles aprenderam bastante com o que eles fizeram no final, né? Até de se afastar dos livros e tudo mais, né? Mas o final do Game of Thrones foi muito frustrante pra todo mundo, né? Que acompanhava a série. Só que eu acho que a defesa que eu gostaria de fazer é porque acho que Game of Thrones ficou muito marcado pelo final, sendo que, sei lá, por 6 temporadas ela foi, tipo, a melhor coisa que a gente teve na TV. E eu acho que um final não estraga aquilo que a gente acompanhou, Não sabe? estraga, não mesmo. E acho que as pessoas ficaram muito marcadas nisso, por mais que seja ruim o final, Sim. na minha opinião. Eu acho que em certos pontos ele foi condizente com os personagens ali. Tipo, a Arya mesmo que a gente comentou que é sua personagem favorita. Acho que foi um final super condizente com toda a história dela ao longo da série. E eu acho que o final do Game of Thrones não estraga isso. Então, por mim, tava tranquilo pra acompanhar a Casa do Dragão. Sabe? Então você tava animado, tudo bem. Sim. Agora, Mika. Eu concordo muito com você nessa parte de realmente as pessoas elas veem a série pelo final, né? Elas veem o final como se fosse o todo. E não é, né? Pra mim, Game of Thrones é uma série que, em geral, é muito boa. Ela foi degringolando no final. Eu acho que... eu sou bem chata, assim. Então, eu acho que a partir do final ali da 4ª temporada, começo da 5ª, pra mim ela já foi ladeira abaixo. Mas, cara, ela tem 4 temporadas que, assim, sua grande parte são excelentes, Ouro. né? Nossa, é uma série maravilhosa. Pelo menos nesse começo, assim, incrível. Eu amo muito. E eu tenho certeza que, assim, é melhor do que muito do que foi feito na televisão, na história, sabe? Principalmente as primeiras temporadas. E na época que foi feita, ela era melhor do que
a grande maioria da época, sabe? É uma coisa que realmente mudou a televisão. Então, eu não gosto muito dessa mentalidade de, porque o final é ruim, nem vou assistir, não quero saber nada desse universo. Porque eu acho que é uma mentalidade muito igual à que fez a série degringolar. Não tô dizendo que é culpa do público necessariamente, tá? Mas é que, assim, muito do que fez a série degringolar é que os caras, eles pensavam assim, como é que faz o personagem chegar do ponto A ao ponto B? Porque o ponto B é o que importa, o final é o que importa. Então, distorcia tudo pra fazer o personagem fazer aquilo que precisava no roteiro. Uhum. E, pra mim, isso é muito uma visão de checklist do que tem que acontecer numa série, do que tem que acontecer na história. E pra mim, se você fala que o final anula tudo, é porque você só acha que o final é importante. Todo o desenvolvimento que teve até ele não vale nada, né? O começo, que era bom, não vale nada. Pra mim, essa é uma visão que é meio checklist, sabe? Uhum. Então, eu defendo o final nesse aspecto, porque eu acho que ele não cancela tudo que veio antes. Mas, com certeza, o final me deixou frustradíssima. Eu odiei, assim, com muitas forças a temporada final. Acho que tem um episódio que eu gosto, mais ou menos, que é o episódio que acho que é o segundo episódio da última temporada, que é o episódio que justamente tem mais diálogos, que tem mais exploração dos personagens. De resto, eu passei nervoso. Nossa, eu passei tanto nervoso. E eu criticava. E as pessoas me xingavam porque eu criticava, porque eu tava procurando pelo em ovo. Aí depois, quando foi chegar no final, aí falavam que eu estava sendo pouco crítica. Eu falei, mas eu tô sendo crítica o tempo bom, todo. Né? E vocês estão dizendo que eu tô sendo chata, e agora eu tô tentando ver algo bom, né? Uhum. Te salvar alguma coisa. Mas as opiniões das pessoas mudam muito, né? É muito 880 sempre. Sim, sempre. Então, ou é a melhor coisa já feita, ou é o maior lixo da história da humanidade. Exatamente. E aí eu acho que Game of Thrones meio que virou, assim, as pessoas estavam, não, até, sei lá, o 4º episódio da 8ª temporada, nossa, é a melhor coisa já feita. Sim. Não fale mal, porque tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Aí deu o 5º episódio lá com a Daenerys, aí as pessoas já, nossa, é um lixo, a pior coisa já feita na história da humanidade. Que a última temporada passa muito pelo arco da Daenerys, né, que foi, tipo, talvez a maior polêmica da temporada. Sim. Que muita gente defendeu a transição dela para aquilo que a gente acompanha na última temporada, e muita gente ficou muito brava com o que aconteceu. Acho que uma coisa que atrapalhou muito a última temporada foram os episódios, que eles fizeram uma temporada mais reduzida, e ficou uma temporada muito mais apressada, e acho que esse próprio desenvolvimento da Daenerys acaba não sendo tão condizente, porque foi tudo muito feito às pressas. Com certeza. Parece que eles estavam querendo terminar logo. Eu fiquei muito incomodada com isso. Eu preferia que tivesse 20 episódios a última temporada do que feito dessa forma, sabe? Tipo, eu entendo que tudo, óbvio, né? Enviava dinheiro, não iam fazer 20 episódios. Mas eu preferia que demorasse um pouco mais pra estrear. Mas pior é que eles podiam ter feito, viu? Feito mais, né? Eles podiam. Eu não sei a HBO deu carta branca pros diretores, pros showrunners, né? Pro David Benioff e pro D.B. Weiss. E eles porque queriam encerrar em 13 episódios, né? Que dividiu entre as duas últimas temporadas. Foi uma escolha deles. Não, eu não entendi. Foi bizarro. Aquela cena esqueci o nome, dos Cavaleiros Brancos, não era brancos, não, Cavaleiros Brancos. Os Caminhantes Brancos? Isso, Caminhantes. Eu fiquei, é isso? Pois é. Quando acabou, eu fiz assim, não. A série inteira pra falar o que é, e é isso, podia ser tipo uns 3 episódios dedicados sabe, se fosse uma série mais longa, dedicado a terminar, a finalizar esse arco que foi tão falado ao longo da série. Era um negócio tão importante, e aí, rapidinho, resolveu, pronto, acabou. Isso foi frustrante demais pra mim. Nesse episódio específico, eu tava quase chorando de emoção assistindo esse episódio, porque, não sei se vocês lembram, mas grande parte desse episódio vai dando muita coisa errada pra eles. Muita coisa errada. Eu tava, nossa, eles vão ser realmente corajosos em fazer, tipo, os mocinhos perderem pros vilões. Mas ninguém quase morreu. Não teve nada, gente. Morreu, acho que o Ed Doloroso morreu, sabe? Sim, que é o personagem exatamente. Terceiro escalão, assim. Eu não lembro, acho que foi o Ed Doloroso que morreu esse episódio. Não, e, sei lá, a Melisandre depois do final ali. A Melisandre demorou mais um pouquinho. Depois, né? Mas assim, os Dothraki... Mas aí também, a cena final é muito boa, a cena da área lá, é uma cena empolgante também. Sim. É empolgante, mas assim, não chega perto do que Não, prometeram que ia ser, sabe? Sim. Acho que o problema é a promessa. Tem coisas boas, né? Eu acho que, por exemplo, a morte do Theon foi nesse episódio. Pra mim, o Theon foi a melhor morte desse episódio, assim. Teve o Beric também. Mas, assim, o Beric, sabe? Ele já era pra ter morrido 3 temporadas atrás. Mas o Theon foi bacana, porque, concluiu, ele ficava lá defendendo o Bran, mó bonitinho e tal. Mas é isso, teve coisas boas. A cena da Arya foi bacana. Eu, particularmente, eu sou
meio contra ser a Arya que matou o Rei da Noite. Mas eu não ligo, sabe? É porque poderia ter sido muito bacana, uma conclusão bacana. Eu, tipo, sou contra, mas também não sou, sabe, super contra. Pra mim, ficou legal. Mas o problema é que resolveu assim, aí o resto da temporada. Não, foi muito faz estranho. o quê, né? E o doido é que, assim, eu era uma das pessoas até que eu dei uma defendida no negócio da Daenerys. Eu falava, não, mas tinha sinais que ela ia ficar assim. Porque, na minha opinião, eu ainda defendo que no livro eu acho que ela vai queimar Porto Real. Uhum. Mas eu achava, não, tá, mas deve ser de uma forma diferente. Só que eu fui meio que defender o que rolou na série, e eu acho que eu fui super equivocada, inclusive, na época. E aí, isso me fez pensar depois, um ano depois, assim, eu tava pensando nisso, cara, eu acho que eu defendi errado isso aqui. Eu acho que o jeito que eu falei não foi o que a série fez, sabe? Eu não acho que condiz com o que eu gostaria que acontecesse. E aí eu fiz uma série de vídeos chamada Autópsia Game of Thrones, que aí eu fiz 10 vídeos falando, cara, por que deu errado? Por que Game of Thrones deu ruim assim, sabe? E, cara, você vai ver os bastidores e, assim, dá vontade de ir lá pessoalmente dar um pescotapa nos showrunners. Pedala assim. Robinho. Porque, cara, assim, desesperador. Esse negócio que a HBO liberou pra eles, meio que é isso. Eles tinham, assim, aval pra fazer, porque era a série que mais trazia assinatura, entendeu? A gente teve um movimento aqui atrás. Eu fiquei... Eu acho também que teve um descuido, uma falta de cuidado que podia ter sido feito. Sim. E é legal o que você falou aqui sobre mudar de ideia, né? Que agora na internet a gente acha que tudo que a gente fala tá escrito em pedra. E você mudou de ideia. Tipo, mudar de ideia não é um crime, gente. Às vezes o que a gente fala aqui, às vezes no fim da temporada de A Casa do Dragão, pode ser que a gente tenha discordado já. Com certeza. E pra mim... desculpa. Imagina, pode falar, pode concluir seu pensamento. Pra mim, o arco da Daenerys foi extremamente injustiçado em Game of Thrones, assim. Ela é uma personagem que ela ia pra um caminho e construíram ela pra ir pra um caminho. E, assim, pegaram e torceram o máximo possível pra que se encaixasse num papel específico que eles queriam que tivesse no final. Pra que saísse aquilo, né? E eu acho que ficou horrível. Assim, na boa, ficou horrível. Eu acho que começa a ficar muito ruim ali a partir do momento da relação dela com o Jon Snow, assim. Eu acho que ali tem uma quebra total, assim, e... Os dois perdem coisa, a personalidade completamente, Sim, é bizarro. Totalmente. E aí, vamos falar de A Casa do Dragão, a nova temporada. Fiquei sabendo que os dois aqui que estão do meu lado já assistiram aos 2 primeiros episódios. Eles não podem dar muitos detalhes, infelizmente. Mas gostaram do que viram. Estão empolgados com o que viram. Bastante. Estão empolgados com o que viram aí. Tô empolgada. Porque, só refrescando a memória de quem tá nos assistindo, ouvindo... no final da primeira temporada, o filho ali da Alicent tá brincando de dragão e acaba que o dragão come o filho da Rhaenyra. Sendo bem básica aqui pra vocês, né? Como vocês acham que vai ser e como vocês esperam que seja essa vingança da Rhaenyra daqui pra frente? Porque vai ser muito, nesse começo da guerra, vai ser pautada pela vingança, né? Sim. Como o nome do livro chama Fogo e Sangue, pra mim é assim que a vingança vai ser, né? Acho que ali fica claro que não tem mais volta pra guerra. E acho que essa temporada em si, a gente vai ver o começo da guerra e ela em vias de fato, né? Eu acho que a gente falou da relação das duas, da Alicent com a Rhaenyra, que elas tinham, de certa forma, elas não tomavam esse ponto de, vou partir pra guerra, muito pelo sentimento que elas tinham também, uma pela outra. Ou falou, a gente não vai tacar fogo em tudo aqui do nada, vamos manter ali até onde a gente pode. Manter a pose, né? Exatamente. Só que aí, quando você tem essa cena final da temporada, meio que fica... O olhar do Aemond no final já dá a entender que ele sabe que fez merda e não tem mais volta. Agora é guerra. Agora é guerra e guerra. É briga de dragão e queima tudo e já era. E o olhar da Rhaenyra também. O último frame, acho que do episódio, é a Rhaenyra olhando, assim, Rhaenyra, pra verdade. câmera, sabe? E ela vira, assim, do fogo, tá com lágrimas nos olhos e, assim, uma cara de, assim, agora a porra ficou séria. Sim. Sabe? Assim, eu não vou perdoar, eles mataram meu filho, né? Porque provavelmente é depois que ela recebeu a notícia, né? Então, assim, isso acho que já dá a entender que não tem volta, sabe? Porque realmente, cara, desse jeito, assim, não precisava, né? O pobre do menino, o pobre do Lucerys, ele não tinha, assim, ele era uma pessoa inocente, ele não era um dos envolvidos, assim, na guerra, né? Sim. Então, eu acho que não tem como voltar a partir disso, né? Tem algum acontecimento do livro que você acha imprescindível que aconteça nessa temporada, que você espera que tenha, que se não tiver, você vai lá e vai bater na porta pra dar um pescotapa? Cara, tem algumas coisas, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem alguns momentos que eu acho que são muito importantes pra
pra temporada. Então eu vou fazer a coisa que eu faço normalmente nos meus vídeos, que eu falo o nome do episódio, e aí quem quiser procura no Google por sua conta e risco. Tá bom. Tá? Que é a questão do sangue queijo, que é um episódio bem importante, assim, que define muito esse período da Dança dos Dragões. É uma parte bem importante. E outra coisa que eu acho que deve rolar essa temporada, e que eu acho bem importante, é a Batalha do Pouso de Gralhas, que é uma batalha específica que também é bem importante. Além disso, eu acho que uma coisa que, por informações, né, de bastidores, de divulgação de novos personagens, deve ter essa temporada, é um negócio que se chama semeadura, que é bem bacana, que é quando eles vão procurar outras pessoas pra montar dragões, que eles têm lá sobrando uns dragões, e eles vão chamar umas pessoas pra tentar domar esses dragões. Legal. E eu queria muito ver esse momento. Eu não sei se vai ter o momento deles tentando ali, uma galera se enfileirando pra tentar dominar o dragão, mas é uma coisa que eu queria muito ver, assim, porque, pô, os dragões são mó legais. Sim. Né? É a Acho coisa que vai mais ser legal de Casa do Dragão, com certeza são os dragões, né? E eu acho que essa temporada vai ser muito legal porque vai ter treta de dragão, né? Porque uma coisa que a gente quase não viu em Game of Thrones, né? Tem ali um momento que tem o dragão zumbi e tal, mas é bem pouco e foi naquele episódio lá, né? Que é meio qualquer coisa. E eu acho que em House of the Dragon eles têm a possibilidade de fazer muito confronto entre dragões. Vamos ver se o CGI vai dar conta. Mas eu acho que sim, porque até agora, na primeira temporada, o CGI foi muito bom, Show. né? Então vamos torcer aí pra ser assim nessa segunda também. Acho que, acima de tudo, essa temporada tem que ir para as vias de fato, porque também a primeira, ela ficou muito na preparação desse território, né? Então, eu acho que tem pessoas que eu conheço que não gostaram tanto justamente porque ela foi, digamos, se você compara Papinho. com Game of Thrones, ela foi um pouco mais contida do que a gente via anteriormente, né? Mas eu acho que faz total sentido ser uma série que prepara o terreno, a gente conhece os personagens, conhece as complexidades dele e essa intriga que vai surgindo e aumentando até a cena final ser essa ruptura para o que a gente vai ver agora. Sim. Então acho que a série, obviamente, ela vai entrar na guerra, nas vias de fato, vai ser uma coisa bem diferente do que a gente teve na primeira, mas é uma construção que faz total sentido nesse universo, né? Sim. Mas agora são 8 episódios, né? A primeira foram 10. São 8 e dizem por aí que é pra ter pano pra manga pro restante e tal. E a gente tava falando aqui da questão de poucos episódios da última temporada. Vocês acham que vai ser suficiente pra contar o que tem que ser contado? Olha, dá, né? acho que sim, acho que sim. Mas é complicado mesmo essa questão de poucos episódios, até porque parece que eles tinham planejado que seriam mais, 10, e aí teve que passar uma batalha, por exemplo, que ia ter nessa temporada, passou pra outra. E aí eu fico preocupado um pouco com a coesão da temporada, né? Se você vai tirar o final dela, será que ela vai ser Ficar em como... duas partes, assim, realmente. né? será que ela vai encerrar de um jeito bacana, né? Eu acho que sim, eu acho que se eles mudaram é porque deve dar pra fazer. Mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, ainda mais depois do que rolou com o GOT, né? De ser menos episódios. Eu sinto que tem esse movimento agora, né? Das séries quererem ter menos episódios. E fizeram isso com House of the Dragon. Com Last of Us parece que vai rolar também. A próxima temporada vai ter poucos episódios, né? Então, assim, vamos ver se isso não vai prejudicar a série. Eu sei que os episódios vão ser mais longos, tem isso também. É então... o que eu ia falar, faz menor, mas faz episódio de 2 horas. Vai ter episódios mais longos e tudo. E assim, uma coisa que rolava muito na primeira temporada, que eu acho que não vai rolar tanto nessa, é que a primeira temporada pulava muito, né? Tinha muito time skip. Então, você assistia um episódio e depois do nada passaram-se 10 anos, passaram-se Sim. 6 Outros meses. atores, Sempre passava um tempo, assim. Dessa vez eu acho que eles vão meio direto, porque é um momento mais intenso mesmo, agora que a gente vai entrar pra valer no conflito. Então eu acho que tudo bem ter menos episódios, porque é um conflito que acontece muita coisa e eles deixam mais coisa pra próxima temporada, sabe? Sim. O Bruno começou falando do rolê das mortes, que ele gosta de que tenha muitas mortes. Então vamos lá, né? Quem você gostaria que morresse nessa temporada? Que pelos indícios pode ser que morra. Ou que nem tem indício nenhuma, que você gostaria que morresse. Porque, assim, lá é assim, né? Às vezes nem tá fazendo nada, do nada morre. Sim. Então, como eu falei que eu gosto muito de mortes no sentido das séries, calma. Eu sempre sou a favor de ser surpreendido, né? Então, igual eu falei, o Larrys é um personagem que é um dos meus favoritos, o Daemon é um personagem que eu acho incrível na série. Por mais que eu goste desses personagens, eu gostaria que eles morressem. Eu sou a favor disso. Eu acho que ele não vai acontecer isso com o Daemon, por exemplo, pelo menos por enquanto. Mas eu gostaria de que alguns dos personagens do núcleo principal ali
envolvendo os pretos e os verdes, eles morressem ainda nessa temporada. Pra dar uma virada. Pra ter alguma coisa muito mais corajosa e chocante pro público, né? Eu acho que seria importante. Não um personagem mais B ali, um personagem mais secundáriozão mesmo. Alguém que seja do núcleo ali, que seja envolvido diretamente na guerra. Acho que seria legal. Acho que a Mikan vai saber melhor, se tem informações melhores de que pode acontecer de acordo com o livro, mas eu gostaria disso. Então, eu tenho até medo de dizer qual eu gostaria ou não, porque eu tenho medo de botar spoiler do livro e tal. Mas, assim, teremos. Se seguir o livro, teremos mortes importantes nessa fico temporada. ainda mais ansioso agora pra Mas, assim, talvez eles mudem, né? Pode ser que eles mudem, por exemplo, que personagem que vai morrer. Pode ser que seja diferente, né? Isso é uma coisa que as séries acabam fazendo, né? Às vezes misturam o arco de 2 personagens e tal. Então, às vezes um personagem que eu tô achando que vai morrer numa batalha, na verdade vai ser outro, sabe? Pode ser. Então, eu não tenho como saber 100%, mas eu prefiro não falar os nomes só pra não dar ruim, O próprio Lucerys, ele não morre nos livros, ou ele não é da forma que aconteceu nas séries, né? Não, ele morre desse jeito mesmo. A única coisa... Que são diferentes versões, né, que tem. É isso, mas assim, são diferentes versões, mas assim, sabem que ele morreu nessa treta no céu. O que aconteceu lá, ninguém sabe porque só estavam os dois. Isso a série né? criou, né? Isso a série criou, que foi uma falta de controle e tudo. Isso é uma coisa da série, no livro não tem mencionado, o que não quer dizer que não tenha sido assim, porque, de novo, né? Eles são um relato histórico, ninguém tava lá no céu filmando os caras. Então, pode ser que tenha sido exatamente como foi na série, mas pode ser que o Aemond tenha ido lá de propósito e matar o sobrinho, sabe? Sim. Pode ter sido também. Tem alguma teoria maluca dos fãs que vocês gostariam que acontecesse? Porque, assim, tem muita coisa que realmente tá nos livros, né? Que pode ser que realmente aconteça de fato. Mas tem muita... Gente, eu fico louca no Twitter de ver as teorias e várias outras... Tem outros 1000 lugares pra ver teoria. Tem alguma coisa que vocês leram, que vocês falaram assim... Que interessante, queria que isso acontecesse? Ou vocês não chegaram nesse ponto ainda? Cara... Teoria eu não sei tanto, mas uma coisa que me fascina, assim, que vinha de teorias e de comentários que tinham, era sobre a profecia em si, né? Que a gente teve melhor explorado na Casa do Dragão. Eu acho que é uma coisa que parece que eles vão levar a fundo isso na Casa do Dragão nas próximas temporadas, né? Que foi meio que apresentada na primeira, a gente sabia de Game of Thrones, né? Mas o próprio George R. R. Martin, ele esteve envolvido diretamente com o showrunner para fazer isso na série, né? Então é algo que eu acho interessante de explorarem melhor. Sim. Eu confesso que eu tô meio por fora das teorias, porque eu tô Você tentando... comentou no começo. Eu tô meio, assim, afastada um pouco do fandom mais intenso, Sim. assim. Agora que a série vai estrear e tudo, eu acho que eu vou ficar mais de olho caso surjam teorias de episódio pra episódio. Mas, assim... Sempre tem umas teorias que aparecem. Em Game of Thrones era muito engraçado, tinha umas teorias muito loucas, assim. Sim, muito. Tinha... principalmente porque... Game of Thrones tinha, né, as pessoas que mudavam de rosto, né, tinha os homens sem rosto ali. Então, assim, quando você coloca isso na sua série, surgem 400 milhões de teorias de que ninguém é ele mesmo. É sempre um homem sem rosto. Um grande multiverso, né? Exato. É sempre um Skrull, que nem na Marvel. Todo mundo é Skrull. Nesse caso, em Game of Thrones, todo mundo é um homem sem rosto. E também tem os Wargs, né, que são os troca-peles no livro, mas na série chamavam de Wargs. E que aí eles são as pessoas que entravam nos animais, né? E controlavam os animais. E aí era sempre muito louco, porque tinha teoria, por exemplo, o Ned Stark não morreu. Na verdade, ele era um troca-peles e aí ele entrou naquelas pombas que voam quando cortam a cabeça dele. Meu Deus, maravilhoso! Eu amei essa teoria. Queria que ele não tivesse morrido. Eu gostava Sim. do Ned Stark. Eu tenho um podcast que tá parado sobre as crônicas, que se chama Rodor Cavalo. E a gente tem o momento Ned Pomba, que é o momento das teorias malucas. Ai, maravilhoso. O próprio nome do podcast é de uma teoria louca, que é a teoria de que o Hodor, na verdade, era um cavalo. O Hodor, sabe o personagem? Sim. Ainda não tinha rolado o Hold the Door e tudo, uh-huh. mas tinha várias teorias de que não, na verdade mostrou ele novo e tinha um cavalo perto dele. E aí tinha a Lyanna Stark, que era irmã do Ned, e ela era uma troca-peles, então ela tentou largar no cavalo, e aí na verdade foi no Hodor. Sabe, uma confusão. E aí a teoria era de que o Hodor era um cavalo. Aí... Era tão absurdo que foi entendeu? O nome do nosso podcast. É isso que eu gosto, entendeu? Mas quanto mais absurdo, melhor, assim. No final pira, né? de A Casa do Dragão, vamos gravar outro episódio pra falar das teorias que teve da Com segunda certeza. temporada. Porque vai ter um monte de teoria legal, diferente, assim, e divertida, né? Tem umas teorias que são divertidas, tipo. Nossa, Sim. total. E até no livro, No Fogo e Sangue, tem teorias que os próprios caras que estão escrevendo a história, eles botam, Adotam. né? Por exemplo. E aí a série, ela meio que quebra um pouco isso, porque ela tem que mostrar uma versão, né? Só que, por exemplo, o negócio do incêndio que teve em Harrenhal, que morreram, né? O Harwin Strong e o Lionel Strong.
no livro ele fala, a gente não sabe o que foi. Tem gente que diz que o castelo é amaldiçoado. Tem gente que diz que foi o próprio rei Viserys que ordenou o incêndio, porque aí ele estaria eliminando as provas do adultério da Rhaenyra, porque aí ia matar o pai das crianças, Sim. então não ia ter como comparar. Tem gente que diz que foi o Corlys Velaryon que mandou matar. Tem gente que diz que foi o Daemon Targaryen. Sabe? Então ele coloca, assim, suspeitos e ele não chega a uma conclusão. Ele só coloca lá. Então é legal porque o próprio livro, ele aborda essas teorias, Sim. sabe? Eu acho isso muito bacana. E eu acho que a série acaba matando um pouco as teorias, mas ela coloca outras coisas. Tipo, tem na primeira temporada, a Rhaenyra e a Alicent estão na frente de um represeiro, que é aquela árvore que tem o rosto desenhado. E o represeiro, ele é meio que os olhos dos deuses antigos, aquela coisa que tem o Bran, Game of Thrones e tal. E aí fica aquela coisa que sempre que aparece algo na frente de um represeiro, meio que você tá performando pros deuses, sabe? Você tá meio que informando eles de alguma coisa, mesmo se for sem querer. E aí já começam as pessoas, não, mas elas estão lá, então os deuses antigos sabem que elas são amigas. Ah, entendi. Sabe? Coisa do tipo. Sim, já começam a associar uma coisa à outra. Quando o Criston Cole foi, né, depois que ele matou o amante do Laenor Velaryon, ele foi lá e tal, tirar a própria vida, a Alicent foi lá, se eu não me engano, foi no Bosque Sagrado também, então foi na frente do represeiro. Então, sempre que tem represeiro, surgem teorias, várias coisas desse tipo, isso. Muito legal. É um mundo muito maluco que eu amo, assim. Tem muitos detalhes, né? Quando Sim. você percebe quando você sabe os detalhes e você percebe eles, muita coisa pode ser criada na sua cabeça. Nossa, total, e sempre surgem essas teorias. Eu tô doida pra ver as que vão surgir com a segunda temporada. Uma coisa que eu queria. A gente tá finalizando aqui nosso papo já, infelizmente. Mas uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês é: essa série, ela sempre é muito. Essa série não. Esse universo é muito conhecido por surpreender a gente, como a gente já falou aqui várias vezes. Mas vocês acham que pode surpreender a gente no nível de, tipo, a gente ficar em dúvida de quem que a gente tá torcendo? Tipo, não sei se eu tô torcendo pra Rhaenyra ou pra Alicent. Porque agora tá muito óbvio que é a Rhaenyra, né? Porque o filho dela foi comido. Sim. Mas tipo, não tem como. Você não consegue, você fala assim. Tadinha. Coitada. Mas vocês acham que a série vai chegar nesse ponto de, tipo, ficar em dúvida? Vai Eu trazer acho isso? que quanto melhor a segunda temporada for feita, acho que a ideia é ser justamente isso, né? De se misturar pra você ficar. Nossa, eu tô torcendo pra essa pessoa, mas por quê? É o que tá acontecendo aqui do outro lado, sabe? E acho que a questão da segunda temporada vai ser muito disso pra gente ver o conflito em si e ver como os dois lados têm um ponto, mas ao mesmo tempo os dois lados também estão errados em alguns pontos. Então acho que a ideia da segunda temporada é se aprofundar ainda mais nisso e meio que extinguir esses lados, sabe? Se agora eu torço pros pretos, aí eu começo a pensar, nossa, mas os pretos eles estão meio errados aqui, né? Não sei se eu gosto mais deles. Então acho que o legal da temporada vai ser isso. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que a temporada vai chocando a gente e vai mostrando que a galera não tem escrúpulo, sabe? E aí, com isso, talvez esse negócio dos lados fique mais difuso um pouquinho, sabe? Acho que vai rolar isso mesmo. Daqui a pouco eu vou perguntar pra vocês, então, se já é melhor que Game of Thrones ou não. Mas antes, rapidinho, vamos fazer aqui uma dinâmica. Vamos lá. Que vai começar aqui com o Bruno. Senhor Bruno. Uhum. Como eu falei aqui, é tudo muito difícil, é muita coisa, é muita gente. Então você tem 30 segundos pra citar o maior número de casas de Westeros. Nossa. Então calma, eu vou dar o tempo pra você. Ainda mais de nomes que eu sou Casas, tá? horrível em nome. Casas, tá? de casas. Tá, vamos lá. Você tem 30 segundos, que é bastante. Em 30 segundos eu consigo falar duas, mas vamos lá. Eu vou ter que lembrar mais as do Casa do Dragão, que tá mais fresco na memória, mas vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e começou. Stark, Targaryen, Lannister, Bolton, Vamos lá. Hightower, Tem mais? Vai que tem mais. Velaryon. Tem mais. Pode falar Game of Thrones também. Traz Tô aí. tentando lembrar todo mundo. Tem 15 segundos Pior que ainda. eu já comecei a esquecer quais que eu falei aqui. Você já falou Hightower, você já falou Velaryon. Hightower, Velaryon. Já falou Stark, Lannister, Bolton já falei? Bolton já. Bolton já falei. Pode ajudar, Mikan. Pode ajudar se você quiser. Ai, meu Deus, Celtigar. Acabou. Tem a... Nossa. Acabou. Já passou 30 segundos, Passou, que é isso? menino. Que Aqui é loucura. assim, E tem rapidinho. o quê? 5? Você toma 7. De cabeça foi 7. Depois você começou... Das Foi bom, principais foi do bom. Casa do Dragão até que foi. Assim. Foi. Não conseguiria falar metade do que você falou. Pra mim é Velaryon, Tá bom, né? Tá bom. é Targaryen, E é isso, Hightower, acabou. são os 3. Vai. Agora, para a dona Mikan vai ser... Você tem 30 segundos pra citar o maior número de personagens que você conseguir. De House of the Dragon? No geral, pode ser. Eu vou dar essa colher de chá. Pode ser geral? Pode Tá, ser. Beleza, vamos. Tá, então vamos lá. Você tem 30 segundos. É Brasil do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Começou.
Rhaenyra, Alicent, Otto, Viserys, Jaehaerys, Lucerys, Corlys, Laenor, Laena, Rhaena, Baela... Ai, meu Deus. Rhaenys, Jaehaera, que são os filhos do Aegon. O rei Jaehaerys, que é também o meu 15, nome. já deu 15. Ai, meu Deus. Aegon, Aemond, 17. Helena... 18. Ai, meu Deus. Jasper Wild. 19. Lyman Beesbury. 20. Kristen Cole. 21. Acabou! A 21. Foi no 21. Foi bom. 21, Foi não falaria nem excelente. 6. Socorro. Muito bom. Meu, gente, e o bom é que são nomes parecidos, né? Daemon, Aegon... Tem uma variaçãozinha Eu acho aqui. que eu não falei do Daemon. Não falou? Eu acho que eu esqueci o Daemon. O Daemon é um cara que eu acho que ele vai entregar bastante nessa temporada. Nossa, vai. O Matt Smith é muito bom, né? Ele é muito encarnou bom. esse personagem perfeitamente. né? Isso, e tipo, e eu acho que ele vai... Eu acho que, assim... Ele tem uma coisa... Sabe aquele... É que eu sou muito noveleiro, então minhas referências são sempre novela. Sabe quando tem a vilã da novela? E o parceiro dela é pior que ela? É tipo isso. Eu acho que ele vai ser isso, assim. Ele é o cara que é pior. Que a pessoa... Tipo, o plano que tá na cabeça da Rhaenyra, por exemplo, vai ser muito ótimo perto do plano que vai estar na cabeça dele. Sim, ele é, assim, total fim justificam os meios. Isso, pra mim ele é isso. Então, enfim. Total. Dá tempo de mais uma dinâmica, que é o elenco perfeito pra Casa do Dragão em consenso. Que tem as mesmas características. Eita, calma. Precisamos que você montem um elenco... Ah, tá. Eu que tô louca. O elenco brasileiro de A Casa do Dragão. Eita, hein? Elenco Essa você ia ser brasileiro. boa também, ó. Tem um que eu tava Aí a gente vai pensando- fazer só dos 4 aqui. A Rhaenyra, Daemon, Alicent e Viserys. Viserys, eu tava pensando esses dias um nome que eu acho que ia ser legal, não sei se vocês concordam, que é o Murilo Benício de Viserys. Nossa, Olha, sim. legal. Até porque é um papel meio vibe estufão. Assim, eu acho que Que a ia ser família é incrível. muito unida e também muito oriçada. sim. Eu acho que ia ser incrível. Ou ele tipo nesse um papel. Antônio Fagundes, assim. Pensei no Também, Antônio Fagundes. também. me veio na Mas cabeça. acho que o Murilo Benício seria muito bom. Agora, a Alicent. Eu quero colocar a Bruna Marquezine, que eu acho que ela ia encaixar bem nesse Jura? universo. Eu pensei em Acho de Isis Alicent, Valverde. será? Também. Isis Acho que ia ser Valverde, bom. sim. Pensei na Isis, alguma coisa assim. Total. Gosto. Aí, Daemon. Nossa, Damon tem que ser alguém que é bem... Consegue passar aquela vibe Kleber mais... Mendonça. Kleber Mendonça não, Kleber Toledo, falei errado. Pode ser. Tem que ser uma pessoa que consegue ser um personagem detestável, mas ao mesmo tempo ele é muito legal de acompanhar, muito charmoso também, de certa Difícil forma. pensar assim, né? Pensar sem pesquisar, sem olhar a cara da pessoa. Sim. Mas Nossa. Kleber Toledo talvez casasse, sim. Com um pouco, né? Mas acho que pode ser alguém mais velho também. Tipo, um Reinaldo Chai Gianecchini, Suede, sabe? não. Renato Mais velho, Giannichini, você fala? talvez. Eu acho que alguém mais velho. Sim. Poderia ser. Giannichini. Mais novo, acho que um Chai Suede ou um É só de ótimo. Gabriel Leone, talvez. Gabriel Leone, Acho isso. que casaria com o personagem. Assim. E agora a última, Rhaenyra. Eu não vou ajudar, vocês vão pensar sozinhos, porque eu já falei muito. Rhaenyra tem alguém que vocês pensam? Em alguém brasileiro? Se a gente colocou a Isis Valverde, não dá pra colocar uma Bruna Marquezine, não? Você tá Tô querendo querendo incluir. Acho que ela apostar? ia ficar muito bem nesse universo de House of the Dragon. Eu gosto muito da Alice Wegman. Eu acho ela muito boa. Eu adoro a Bruna Marquezine também, mas vamos pensar um pra ela depois. Ela que fez, encaixar no elenco, aquela né? novela Deus Salve o Rei, que era mais Fez. medieval Sim, também. Que verdade. tinha essa pegada de Game of Thrones. Sim, tinha, é verdade. E agora, gente, acabamos nossas dinâmicas. A pergunta do começo vai ser respondida agora. Casa do Dragão já é melhor que Game of Thrones? Porque tem muito esse papo de, vai ser melhor, vai ser até melhor. Porque quando teve Breaking Bad, aí teve Better Call Saul, teve muito essa coisa em cima de Better Call Saul. E aí, qual que é a opinião de vocês? Resposta simples, não. Porque é meio que injusto comparar nesse sentido, porque uma foram, sei lá, 8 temporadas e a outra vai entrar na segunda agora. Mas eu acho que muito do sucesso da primeira de A Casa do Dragão é meio que os melhores momentos foram momentos que a gente remetiam aos momentos de Game of Thrones, né, de certa forma. Então, acho que ela fez muito bem essa transição para uma nova série, mostrar um novo contexto, mas eu acho que ainda não chega nem perto ainda do que Game of Thrones conseguiu alcançar nesse tempo, né? Acho que essa temporada vai ser melhor pra gente ter esse veredito, de certa forma, assim. Mas eu acho que se caminha muito bem, sabe? Ela conseguiu seguir com suas próprias pernas ali, criar esse universo e... Tô curioso pra ver o que vai vir aí, né? Minha expectativa é que seja melhor do que Game of Thrones.
Eu acho difícil essa comparação mesmo, assim, porque eu acho que são séries muito diferentes. Por mais que elas sejam no mesmo universo, eu acho que você tem, assim, a abordagem completamente diferente, né? Game of Thrones você tinha muitos núcleos, assim, vários, né? Ao longo de vários espaços também, né? Você tinha a galera, por exemplo, da Daenerys, estava do outro lado do mundo ali, então toda hora você mudava de cidade, tinha muitas tramas ao mesmo tempo. House of the Dragon, em geral, é a mesma trama o tempo todo, então, assim, é diferente mesmo. E eu não acho isso um demérito, né? Eu acho que, por ser uma trama só, eles conseguem focar muito mais na parte dramática, né? Muita gente falou, por exemplo, que a primeira temporada foi muito shakespeariana, por exemplo. Sim. Porque foi bem essa coisa do Viserys, o cara tentando segurar, né? A família toda, uma coisa existencial ali de, nossa, minha família está em decadência e eu aqui tentando salvar, mas ao mesmo tempo não tá dando. Ele mesmo lá apodrecendo, coitado. Sim. Então, eu acho que, assim, essa parte temática, eu acho que é muito maior em House of the Dragon do que em Game of Thrones, que inclusive um dos showrunners falava, né, que temas são para resenha de livro da 8ª série, né, que é uma coisa que, assim, ele desprezava os temas, por mais que a série tivesse, ele querendo Sim. ou não, ela tinha temas, né. Então eu acho que por House of the Dragon ter essa coesão maior nos temas, eu acho que nisso ela ganha de Game of Thrones. Mas ao mesmo tempo, Game of Thrones tem uma trama muito mais intensa, com muito mais riqueza ali de mundo, de universo. Então, eu amo as duas de formas diferentes. Eu acho que se for ver House of the Dragon como Game of Thrones, não vai ser legal. Porque não é a mesma série, é muito diferente, né? Então, eu realmente não consigo muito comparar. Eu acho que cada um é melhor em um aspecto diferente. Eu sei que é meio em cima do muro essa Claro, resposta. mas é isso. É uma pergunta difícil com uma resposta difícil, gente. Não é... Aqui é isso mesmo. E não pra vai... você, Amanda, é melhor ou não? Eu, por enquanto, não acho que é melhor, assim. Mas eu fui mais agarrada pela primeira temporada do que a... Se eu tô colocando aqui em parâmetro de primeiras temporadas. A primeira temporada de Casa do Dragão me pegou muito mais do que a primeira temporada de Game of Thrones. Mas aí eu tô fazendo uma comparação, né, totalmente simples, né, vamos dizer assim. Sim, sim. Então, por enquanto, nesse sentido, sim, mas é o que a Mika falou. A Game of Thrones é muito mais rica, então você ficava muito mais obcecado com tantas coisas, que era uma coisa assim que você ficava até mesmo meio que onde você sabia onde se ia pegar, de tramas. Casa do Dragão não tem isso. Então, a minha resposta é essa. Acho que primeira temporada eu me encantei mais, assim, com a série, sabe? Mas não quer dizer que é melhor. Nesse ponto, acho que eu concordo com você. Acho que a primeira do Casa do Dragão, eu achei melhor do que a primeira de Exatamente, Game of Thrones. Eu acho que ela pesca mais, assim, a pessoa, sabe? Tipo, faz ela vir mais pra aquele universo e querer assistir. Eu acho que a primeira temporada de Game of Thrones, ela foi muito realmente pra fazer o fã do livro assistir também, o fã dos livros. É a coisa essa sensação que eu tinha, tipo, não era muito explicado. Era tipo, tamo aqui, esse é o universo e vamos acompanhando o ritmo. Casa do Dragão não, era muito explicado tudo. Então acho que por isso talvez que eu tenha ficado mais afim. Mas não, gente, isso é totalmente o meu sentimento enquanto eu vi a série. Não tem nada a ver com que isso é ou não é, entendeu? Sim. Bebi água na hora errada. Mas agora chegamos no momento final do nosso episódio. Fico muito feliz de estar aqui papeando com vocês. A gente podia conversar muito mais, né? Sempre, Muito né? mais Muito coisas. assunto que Muito mais teorias e coisas que a gente quer que aconteça e tudo mais. Muito obrigada mesmo pela conversa. Foi ótimo ter vocês dois aqui. Obrigada pelo convite. Mica, onde te encontramos daqui pra frente? Vocês me encontram no canal Mikan do YouTube. Mikan com 3 N's no final, né? M-K-N-N-N. Lá eu falo de filmes, séries, jogos, falo de todas essas nerdices, assim. E tem uma cobertura especial de House of the Dragon rolando. Então, todo domingo à noite, depois do episódio, live no meu canal e no canal Série Maníacos, lá do Michel. Beijo, Michel. E também, segunda-feira, às 8 da noite, tem a minha live solo, que é essa live mais longa, analisando o episódio. Depois, às quintas-feiras, tem vídeo sobre House of the Dragon. E vai ter coisa de outros temas também, tá? Dá-lhe conteúdo. Socorro, socorro. Bruno, onde te encontramos? Porque o Bruno, pra quem não sabe, Bruno é aqui da nossa redação do Adoro Cinema. Tá sempre aí, presentíssimo. Então, por isso, já faço o convite pra todo mundo que gosta de Game of Thrones, gosta de Casa do Dragão. Acompanha lá o site e as redes sociais do Adoro Cinema, que a gente vai fazer a cobertura completa, semanal, todos os dias a gente escrevendo ali sobre os episódios, destrinchando teorias, tudo mais. E também nas redes sociais eu vou ficar comentando ali nas minhas redes sociais sobre a série semanalmente, que é principalmente Instagram, Botelho Bruno, o 3 no lugar do E. E é isso.
Muito obrigada, Bruno. Volte sempre. Mikan, por favor, volte sempre também aqui no nossa casinha, nosso lugarzinho. Voltarei. Eu sou a Amanda Brandão nas minhas redes sociais. Vocês me encontram como Amanda Brandão, o @ no TikTok e no Instagram. Lá eu falo de muita coisa. Provavelmente eu vou falar um pouco de Casa do Dragão, mas assim, nada como esses caras aqui, tá? Eu vou ali falar meus comentários bem aleatórios, como sempre. Mas aqui no Adoro Cinema tem vídeo meu rolando semanalmente. E toda quinta-feira tem episódio novo do Odeio Cinema. Esse podcast que já está ao ar aí há um tempo. E você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Porque sempre tem conversas muito legais aqui. Toda quinta-feira tem episódio novo com galeras tão legais quanto essas que estiveram aqui hoje. Eu agradeço muito e a gente fica por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!